iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Diga, esta é a confiança de alguém que sabe que ele tem um Deus e que ele tem uma igreja que ora por ele. Dormindo. Sabe quando você percebe assim, eu estou aqui, mas eu tenho um Deus na minha vida, e eu tenho uma igreja que também ora por mim. Vai ser feita a vontade de Deus na minha vida. Sabe o que é isso? Você fica tranquilo. Você fica em paz. Pedro dormia. Pedro estava dormindo entre os soldados, preso com 2 algemas. E as sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Sabe, a igreja está orando. Sabe, é gostoso quando você sabe assim, eu estou fazendo parte de uma igreja que ora comigo pelos meus problemas. Hoje em dia, essa turma nova de cristão, ele não quer nem que os pastores saibam do problema, porque ele não vou ficar quieto, porque senão eu vou expor a minha nudez, eu vou me fazer fraco. Não, você tem que falar, porque você falando vai orar. Mas se expor o meu problema, problema daqueles que se dizem crente que é linguarudo, Deus vai cuidar deles. Agora nós precisamos orar. Pedro está na prisão. Eu não sei quem é que está na prisão na sua casa. Eu não sei se é a sua mente que está na prisão. Eu não sei se é o seu sentimento que está na prisão. Não sei se você está sendo aprisionado por algum sentimento ou algum problema. Mas se a igreja orar, você vai ser colocado em liberdade. A igreja precisa voltar a orar. A igreja orava e milagres aconteciam. Nós precisamos voltar a ser uma igreja de oração, uma igreja que chora na presença de Deus, por aqueles que estão aprisionados, afligidos, doentes. A igreja precisa levantar, nós precisamos nos levantar em oração. Aqui tem 3 coisas que Herodes não conseguiu fazer, e nem o diabo vai conseguir fazer. Herodes até colocou as mãos em Pedro, matou Tiago, mas ele não conseguiu impedir a igreja de orar. Sabe quando você está passando por algum momento da sua vida que você se sente impotente, que humanamente falando você olha assim e fala assim, ferrou, não vai dar? É nessa hora que você precisa entrar em um grupo de oração, falar com a igreja, pelo amor de Deus, ora comigo, porque não dá mais, não tem o que fazer. Eles começam a orar, mas não é uma oração sem força, sem poder, não. Eles montaram um relógio de oração. A igreja orava, a igreja clamava pela vida de Pedro. Você precisa entrar nessa igreja de novo, essa igreja que ora pela sua casa, essa igreja que ora pela sua família, essa igreja que ora pelos teus filhos. Você precisa entrar dentro dessa igreja de novo, a igreja da oração, que você se reúne. Hoje eu vou orar, e eu vou obter sucesso e resposta de Deus. Você precisa voltar a entrar nesse lugar. Herodes não conseguiu impedir a oração da igreja de chegar no céu. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa se está tudo fechado na sua vida, Satanás não vai conseguir impedir que a sua oração chegue ao coração de Deus. Tem que orar. Ele colocou a mão em Tiago, matou Tiago. Ele colocou a mão em Pedro, estava planejando envergonhar Pedro, humilhar Pedro, maltratar Pedro, mas ele não conseguia impedir a oração de chegar ao coração de Deus. O seu inimigo não vai conseguir impedir a sua oração chegar. Agora, ele pode tentar calar a sua oração. Ele pode tentar esfriar você, porque ele sabe que se um crente abrir a boca,
Deus o ouve. Você sabe disso. A Bíblia diz que um certo dia, o povo se lembrou e se voltou para Deus e falou: não aguenta mais ficar aqui nesse Egito. Deus foi lá caçar o Moisés e falou assim: eu vi o sofrimento do meu povo, eu desci lá e escutei o choro deles. Vai lá. Faraó estava escravizando esse povo era preso, esse povo era escravo, esse povo estava vivendo uma vida miserável, mas quando esse povo chorou e orou ao seu Criador, o seu Criador, a Bíblia diz que ele desceu do céu. Estão entendendo isso? Por que o inimigo quer desanimar você para você não orar mais? Por que ele quer calar a sua voz? Ele quer que você se rende à situação. Deus não está falando que você vai conseguir resolver. Deus está falando: eu vou resolver por você. Mas você precisa ativar isso em você. Daniel estava lá, preso, era escravo. Ele orou. E a Bíblia diz que Daniel insistia tanto em oração que a Bíblia diz que o anjo desceu para falar com ele. Quem lembra, diga amém. E a Bíblia diz que o anjo chegou com uma notícia. Antes do anjo revelar a Daniel aquilo que Daniel queria saber, o anjo falou: ó, por causa das tuas palavras, por causa da sua oração, por causa da sua insistência, desde quando você determinou no teu coração orar e buscar e conhecer aquilo que Deus tem para fazer no futuro, eu vi, mas houve uma guerra. Teve uma guerra lá. Para mim vir, deu trabalho, mas eu vim. Quando um crente abre a boca para orar, meu irmão, você pode estar preso aonde for, o ente querido, a sua família pode estar presa aonde for. Se a pessoa rejeita os seus conselhos, mas ela não pode rejeitar suas orações, porque a oração é falar para o Pai, o conselho é falar direto para a pessoa. Mas se ela não quer te ouvir, então vai orar por ela. Um dia minha mãe se descabelando toda no meio do quintal de casa: eu não aguento mais, eu entrego esse menino para o Senhor, ele é teu. Tudo começou a mudar. Minha vida mudou, porque Deus ouviu a oração dela. Aí a minha mãe entrega para Deus, a minha avó ora e jejuma pela minha alma. E Deus começa a me pegar. Não quer ouvir o meu conselho? Mas vai ter que receber as minhas orações. Você pode fugir daquilo que eu tenho para falar para você, mas da minha oração você não tem como fugir não. Agora começaram a orar. E a Bíblia vai dizer para nós no versículo 7. Repentemente, olha só. Apareceu quem? Quem que apareceu? Quem apareceu? Mas por que o anjo veio? Por que o anjo veio? Diga: a minha oração tira os anjos da zona de conforto no céu. Diga: as minhas orações vai fazer anjo descer. As minhas orações vai trazer os anjos para visitar a quem eu tenho orado por ele. A oração trouxe o anjo. A Bíblia diz aqui, ó: e uma luz brilhou na cela, e ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram do punhos de Pedro. Presta atenção. Agora o anjo visitou Pedro na prisão. As algemas que estavam no punho de Pedro caíram, mas as portas ainda estavam fechadas. Primeiro tem que libertar de dentro para fora, porque tem gente que ele até está fora,
da prisão, mas algemado ainda. Primeiro eu quebro as algemas, depois eu coloco ele para fora. O anjo veio, o anjo atendeu a oração. O anjo da parte do Senhor veio visitar Pedro na prisão. No versículo 8, a Bíblia diz assim, ó: o anjo lhes disse: vista-se e calce as... Diga assim, Pedro estava bem à vontade na prisão. Estava ou não estava bem à vontade? Estava tranquilo na prisão? Ele estava muito à vontade na prisão, muito tranquilo. E Pedro assim fez, e disse-lhe ainda o anjo: põe o quê? A capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo, para eles. Diga, as portas fechadas, elas vão se abrir, por si só. Diga, eu não vou fazer força. Não fica lá batendo, esmurrando, querendo quebrar. Não, ela vai se abrir. A oração traz o anjo, e o anjo aonde vai passando, as portas vão se abrindo para o anjo. Diga, para o anjo. Não é para Pedro. Porque a Bíblia disse que o anjo foi na frente e falou o quê? Siga-me. E aonde o anjo passa, vai abrindo as portas. Vai abrindo as portas. Assim vai acontecer com você. Você está desesperado? A igreja está orando, você está orando, e o anjo está indo, e você está seguindo o anjo. Aonde o anjo passar, vai se abrir as portas para você. Você vai passar livremente. A igreja precisa entrar nesse lugar novamente de adoração e oração. E passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. Presta atenção nisso aqui. E de repente o anjo o deixou. Pedro está agora livre. Diga, algo impossível, inacreditável aconteceu. Isso vai acontecer na sua vida. O impossível e o inacreditável vai acontecer na sua vida, porque você vai voltar a orar com a igreja. Herodes não conseguiu parar a oração da igreja. Quem está entendendo isso, diga amém. Isso aqui é forte. Herodes não conseguiu tirar a paz de Pedro. Ele não consegue evitar a oração da igreja. Ele não consegue tirar a paz do Pedro. Porque tudo isso atrapalha a conexão. Porque quando a gente perde a paz, a gente fica cego, não fica cego? E a gente faz besteira, faz bobagem, fala besteira, porque está cego, perdeu a paz. Aí quando você perde a paz, você ora? Não, você reclama. Se Pedro não tem a paz dele lá dentro da prisão, ele estava reclamando, Deus, estava fazendo tudo certinho, olha, eu busquei, eu preguei, eu isso, eu aquilo, agora onde eu estou, Tiago já morreu, já foi para o pau, já acabou, e agora eu também sou próximo, e aí Deus? Não, Pedro estava dormindo, Pedro estava tranquilo. Herodes não consegue tirar a paz de Pedro, mesmo ele olhando o irmão da fé sendo decapitado, a Bíblia diz que Pedro dormia, descansava. O que está tirando a sua paz? Quando você começa a orar, você não perde a paz. Quando você ora muito, você não perde. Sabe, irmãos, a gente tem orado pouco. Essa é uma verdade da igreja. As igrejas estão orando pouco. Tem mais movimento do que oração, sabia? Por quê? Porque oração, ninguém quer saber de oração. Faz um culto de oração amanhã aqui e marca para você ver. A igreja perdeu o hábito de orar. Faz aqui uma oração. Não tem. Antigamente as igrejas todas elas tinham ciclos de oração, e era monstruoso, era grande, era muita gente orando. Hoje não tem, é gato pingado.
Sabe por quê? Porque dá trabalho orar, porque cansa a gente. Não tem. Porque a gente começou a ver a igreja como um grande restaurante agora. A gente quer chegar pronto. É igual a casa da mãe, quer chegar, está tudo pronto, sentar e comer. Não, irmão, a gente tem que orar. A gente tem que restaurar a oração. A gente tem que restaurar a comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que restaurar isso. Orar, orar e buscar, orar sem cessar, orar e orar. A Bíblia diz que tudo que a gente pedir crendo e orando, a gente recebe. Não é isso que está escrito na palavra? Crendo e orando e crendo. Oração. Tudo era conquistado pela oração, irmão. A igreja crescia no conhecimento da palavra. Eles oravam, eles tinham comunhão. Nós precisamos voltar a orar. Herodes não consegue tirar a paz de Pedro. Diga, Elias orou, o fogo desceu. Diga, a Ana orou, e o ventre morto gerou. A oração vai fazer com que a gente alcance. Sabe, irmãos, a gente tem alcançado muita coisa, mas a gente pode alcançar muito mais. Muito mais. O que a gente tem alcançado é muito pouco. Se a gente começar a orar e buscar, nós vamos alcançar muito mais. Todo grande avivamento começou com oração. Você sabia disso? As pessoas se reuniam num lugar, pediam perdão para Deus, se convertiam dos seus pecados e orava e adorava, e de repente a casa era cheia. A adoração e a oração, ela vai causar avivamento. Porque avivamento é conversão, é arrependimento. E aí as pessoas oravam e milagres aconteciam. Herodes não conseguiu tirar a paz de Pedro. Diga glória a Deus. Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo. 3 coisas que Herodes não consegue impedir quando a igreja ora. 3 coisas que Herodes não consegue impedir quando a igreja ora. Não impediu a oração subir, não tirou a paz do Pedro, e não conseguiu impedir a entrada do anjo. Não consegue. Na sua vida pode estar tudo de perna para o ar. Se você começar a orar, aquele que está te perseguindo, te afrontando, ele não consegue impedir essas coisas. Você vai ter paz no meio do caos. A sua oração vai chegar até o coração de Deus, e o anjo vai entrar onde for preciso entrar para te ajudar. Tinha soldados guardando a prisão. Pedro estava em uma prisão de segurança máxima, mas o anjo entrou lá sem ser percebido, e Pedro saiu de lá sem ser percebido. A Bíblia diz que eles ficaram malucos. A Bíblia diz que Herodes mandou matar todos os soldados que estavam guardando a prisão. Por quê? Porque foram conversar. E aí, o que aconteceu? Ninguém sabia o que aconteceu. Só sabia-se de uma coisa: as algemas ficou e a cela estava aberta. Então entenda que a oração é poderosa. Nós vamos começar a orar, e o milagre vai começar a acontecer. Vai estourar milagre um atrás do outro na sua vida. Anjo descendo com milagre, anjo te visitando, anjo visitando seu filho, anjo visitando sua empresa, anjo visitando seus negócios, anjo visitando o leito de hospital aonde está o seu ente querido, anjo visitando a sua família. Vai começar só relatos nessa cidade que anjos começou a aparecer para este povo. Porque a igreja vai voltar a orar. E quando a igreja volta a orar, Satanás perde, e ele não consegue mais nos parar. Irmãos, não se deixe enganar. O diabo, ele é sutil, ele é traiçoeiro, ele vai tentar enganar você, ele vai tentar acorrentar você em alguma situação, ele vai tentar de alguma forma te aprisionar e roubar aquilo que você tem, aquilo que Deus está te dando.
não perca a tua paz, e ora, entra em oração, entra em comunhão com a igreja. Nós estamos aqui numa campanha de quarta-feira, que nós estamos orando pelo sobrenome, o sobrenome da minha família, que é a minha geração, tanto a geração passada, como a geração presente, como a geração futura, todas elas vão receber a oração. O que passou, se tiver maldição passada, vai ser quebrada. Quem está entendendo, diga amém. O presente vai ser extraordinário, e o futuro será poderoso, porque nós vamos orar. Nós vamos ajoelhar aqui toda quarta-feira, de joelhos no chão, e orar. E nós vamos ser visitados pelos anjos. Nós temos que voltar a ser a igreja de oração, a igreja que ora, a igreja que fala para o diabo: você não tem poder para segurar minha oração, você não tem poder para tirar minha paz, você não tem poder para segurar o anjo. Porque Daniel orou, teve uma guerra, mas Daniel orou e o anjo pediu ajuda, e o anjo desceu. Tem anjo descendo sobre a sua vida, tem anjo que vai visitar suas coisas, seus negócios, suas famílias. Eles podem até fugir dos seus conselhos, mas da sua oração ele não vai fugir não. Seus filhos podem até fugir dos conselhos que você tem para ele, mas da sua oração não tem como ele fugir, porque você vai orar, o anjo vai visitar ele. Ele querendo ou não, a vida dele vai mudar. Ela querendo ou não, a vida vai mudar. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Diga para o teu irmão que está do teu lado: você quer melhorar a sua vida? Diga para ele, então ore. Pare para orar, tira tempo para orar. Quer mudar a sua vida? Ore. Quer mudar a tua vida? Congregue. Quer mudar a tua vida? Busque a Deus. Quer mudar a tua vida? Entre em comunhão com a igreja. E a igreja começa a orar, e os anjos começam a visitar a igreja. O poder de Deus vai pegar você, a glória de Deus vai encher você, o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida.